Hello, Qualiters! Voltamos para o canal depois de algum tempo sumida, mas voltamos com um tema incrível, que é: Pri, eu sou o único QA do time e meu líder chegou pedindo para eu implementar automação de teste. O que que eu faço? Pois é, eu recebo diversas vezes essa pergunta, tanto lá no meu Instagram quanto no LinkedIn. Então, eu já publiquei um artigo no Medium, mas eu decidi gravar esse vídeo para deixar bem explicado o que que você pode fazer, tá? Então é o seguinte, você tá lá, que é a Juninho, que é a pleno, que tem pouco contato com automação, o contato que você teve com automação foi em cursos e o seu líder chega e diz: "Olha só, Joãozinho, temos que implementar automação de testes. Se vira aí". Tu é o único QA, ou talvez tu seja o QA que tem um pouco mais de conhecimento do que os outros, e você fica apavorado. Mas calma que agora eu vou te dar um passo a passo de como estruturar toda a estratégia, tá? Indo desde do conhecimento base, a escolha de ferramenta, a implementação da automação, tá? Então, já fica nesse vídeo, já deixa o seu like, porque assim, ó, tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar e muito, tá? Mas então, vamos para os tópicos, tá? Primeiro de tudo, você precisa entender sobre teste de software. Você precisa entender a base, você precisa entender o que que é um padrão de teste, o que que é um antipadrão, entender em que momento a sua estrutura de time tá. Por exemplo, o seu time tem testes unitários? O seu time tem teste de componente para o front-end? O que que você tem de testes escritos? E entender aonde que a sua equipe se encaixa. A sua equipe se encaixa dentro de uma pirâmide de teste? Se não tem uma automação de teste, muito provável que não. Mas você se encaixa num cupcake? Se encaixa num sorvete? Em que antipadrão você se encaixa? Por quê? Porque você entendendo em qual estrutura você se encaixa, você vai entender aonde você precisa atuar primeiro. E aí, já guarda essa informação, tá? Porque você vai entender onde que tá os pontos críticos e aonde você precisa atuar para começar a reverter isso e colocar dentro de um antipadrão, que o nosso antipadrão mais conhecido é a pirâmide de teste. Mas ok, você já entendeu a base, já estudou sobre padrões e antipadrões e conseguiu se identificar em qual desses daí você se encontra. Agora, a gente vai para os cenários de teste. Você vai pegar todos os cenários de teste que você tem escrito, tá? Todos que você escreveu. Você não vai precisar botar eles detalhadamente, mas você vai colocar o título deles. Vai abrir um Excel, colocar todos os nomes dos cenários que você tem, todos. Colocar todos os nomes. Depois disso, você vai colocar duas colunas do lado: severidade e prioridade. E aí você vai começar do seu ponto de vista como QA, vai começar a severizar isso. Crítico, alto, médio e baixo. Vai utilizar esses 4 padrões. O que é crítico, que tipo bloqueia o sistema, bloqueia do usuário usar, crítico. Se não for crítico, mas tem um grau mais alto, assim, alto, depois médio e depois baixo. Escalonou tudo, colocou severidade de tudo, que isso é a nossa responsabilidade como QA, saber severizar os nossos testes. Você vai agendar uma reunião com o seu PO, ou com o seu Scrum Master, ou com o gerente de projeto, alguém responsável pela área de negócio do seu produto. Você vai sentar, vai mostrar a ideia, vai dizer: olha só, eu estou com um desafio de implementar automação na área e eu já fiz a listagem de todos os meus cenários de teste e consegui fazer a severização deles de acordo com o meu ponto de vista de QA, onde eu estou dizendo o que é mais impactante no nosso produto através da criticidade, colocando desde o bloqueante até o baixo. Só que agora eu preciso da tua visão como PO, a visão de negócio, a visão do que vai agregar para o cliente. Então, se possível, aqui está a planilha, eu estou compartilhando ela contigo e conforme tu for tendo um tempinho, tu poderia, por favor, olhar os títulos desses cenários e aí a importância de você colocar um título bem, né, que fique fácil da pessoa entender o que está sendo validado ali. E quando você terminar, você me avisa, porque aí eu vou conseguir, assim, determinar quais cenários vão ser automatizados primeiro, tá? Dá um tempo para o seu PO, pergunta se ele pode fazer isso dentro de uma semana,
né? Porque também dependendo da quantidade, né, de cenários, obviamente, se você tiver muitos cenários, o que que tu pode fazer? Tu vai pegar aqueles cenários críticos. Tudo que você colocou como crítico e alto, coloca um filtro e entrega isso pro teu PO, se for muitos, né? Porque ele também tem as demandas dele, então não é assim, né, dele fazer da noite pro dia. Então, se for muitos cenários, começa com os críticos e passa para ele. Depois, agora que a gente já validou os críticos, vamos para os altos, depois vamos para o médio, depois vamos para os baixos. Porque se ele tiver a visão de algum cenário que precisa ser validado e não está naquela tua lista, porque tu colocou a severidade dele como média, como baixa, ele vai te dar um toque. Vai dizer, olha só, Joãozinho, olha só, Mariazinha, eu acho que a gente precisa botar nessa primeira largada tal cenário. Talvez tu tenha escalonado ele como severidade média, baixa, mas assim, para o cliente vai ser importante. Aí tu vai procurar esse cenário na tua lista e vai colocar a prioridade que o PO falou sem problema nenhum, tá? Finalizamos essa parte de severizar e priorizar. Agora a gente vai criar uma nova coluna e a gente vai procurar entender em qual camada vai ser automatizado. Porque lembrando, não existe só automação web com Selenium, com Cypress, com Playwright, com Robot. Existe testes unitários, testes de serviço, teste de integração, teste de performance, teste de carga. Existem diversos tipos de teste. Por isso que é muito importante a gente estar muito bem conscientizado da etapa um, que é a base de tudo. Porque a partir disso, a gente vai começar a olhar para cada cenário de teste, para cada caso de teste, e nós vamos entender em qual camada a gente vai automatizar. E aí, da mesma forma, você vai colocar, vai ser no unitário, vai ser no serviço, vai ser na integração, vai ser um teste de performance. Não, esse daqui vai ter que ser automação web mesmo. Você vai listar, porque você vai entender em que camada deve ser desenvolvido, tá? Fizemos tudo assim, tá show, a gente entendeu, tá lindo, maravilhoso. Agora, depois disso, é que a gente vai para nossa parte 4, que é o quê? Escolher a ferramenta. E eu acredito que essa escolha de ferramenta seja a parte que vocês mais se preocupam e que vocês colocam sempre como ponto start de partida. Mas na verdade, ela é a última. Essas 3 etapas anteriores, saber a base, saber definir severidade e prioridade, saber distribuir, são as primeiras. Agora que a gente está na escolha da ferramenta, o que que a gente vai fazer? Primeira coisa de tudo, entender a arquitetura do seu sistema, tá? Em qual arquitetura que é feita a sua API? É REST, GraphQL, SoapUI? Qual é? O front é a mesma coisa. É em Ajax, é em React, é em Flutter, é, sei lá, qual é, PHP, qual linguagem é? Porque a partir da arquitetura que foi construído o teu sistema, é que a gente vai começar a olhar as ferramentas compatíveis para isso, tá? Por exemplo, você tem uma API REST. Então, uma API REST, muito provavelmente, ela foi construída com Spring Boot, Java. Salvo algumas exceções que sim, existe a possibilidade de construir API REST com JavaScript. Sim, existe. Mas, normalmente, né, o pessoal desenvolve com Spring Boot e Java. Então, se tu tá indo numa API que é Spring Boot e Java, não faz sentido nenhum você pegar um framework JavaScript para automatizar ela. Então, o seu framework de automação tem que casar com a arquitetura do seu sistema. Então, se você tem um sistema em Java, a melhor abordagem é você escolher um framework de automação de API, de performance, de web com suporte Java. Agora, se o seu sistema é JavaScript ou é algum framework construído com base JavaScript, super faz sentido você ir para frameworks JavaScript. Por quê? Porque vai casar com a linguagem. Que é um exemplo muito simples. Eu, quando estava no início da automação, estava num projeto que toda a automação era em Java. Porém, o novo sistema que estava sendo desenvolvido da empresa era JavaScript. E aí, o que que acontecia em diversos momentos da nossa aplicação Java, da nossa automação Java? A gente tinha que injetar script JavaScript em uma automação Java para conseguir automatizar um fluxo. Entende como é importante escolher
o framework correto? Então, esse é um exemplo clássico que eu sempre levo para todo mundo quando eu falo de saber escolher o framework. Ok, Pri, entendi a arquitetura, entendi que a minha arquitetura é Java, então eu tenho que procurar framework Java, que vai casar melhor, eu vou ter menos problema. Mas como que eu escolho agora? Porque existem diversos frameworks Java, ou existem diversos frameworks JavaScript, ou Python, ou Ruby. Seguinte, primeiro de tudo, é a linguagem, a melhor abordagem de você escolher uma linguagem que o seu time também desenvolve. Só para corroborar com o que eu estava falando, tá? Para eu não esquecer desse ponto. Por quê? Porque se você tem dificuldade, o seu time vai te ajudar com a dificuldade, porque ele sabe desenvolver naquela linguagem, tá? Segundo ponto, curva de aprendizado. Agora, nesse momento, para escolher uma ferramenta, por exemplo, estamos com 3 ferramentas para fazer automação de API. Você vai fazer uma POC do mesmo script para as 3. Você vai escolher um script simples de ser implementado, mais simples. Eu sempre digo, faz o login. Você vai fazer o login nas 3 ferramentas. Postman, REST Assurance e Insomnia, tá? Ferramentas diferentes. Só tô dando exemplos, tá? Aqui. 3 ferramentas. Você vai fazer o mesmo script de automação com as mesmas validações. E aí, a partir disso, você vai ter que classificar elas. A curva de aprendizado que você teve com a ferramenta, alto, médio e baixo. O suporte que essa ferramenta tem em quesito documentação no próprio site e questão da comunidade manter. Por exemplo, você encontrou um problema, encontrou fácil a solução no Stack Overflow ou no Reddit da vida ou qualquer outro lugar. Isso, o suporte da ferramenta também é super importante, tá? A documentação que eu já atrelei junto, a documentação é boa, é clara, é efetiva, tá atualizada. Isso é super importante porque você está iniciando e o seu time também, então precisa ter uma documentação clara para isso, para você saber configurar, para você saber performar, dar os primeiros passos e ir avançando. O tempo que você levou para executar os testes. Por exemplo, dei o play. Quanto tempo demorou para rodar o meu script? Uma demorou 1 segundo, a outra demorou 3, a outra demorou 1,5. Então, já temos uma métrica de performance da ferramenta com o script, porque nós escolhemos o mesmo cenário, escrevemos o mesmo código e escrevemos as mesmas validações. Então, isso é uma métrica, tá? Que a gente vai levar em consideração. E outra, grau de dificuldade. O quão foi o quão maior foi a sua dificuldade para fazer aquela automação e o quanto foi tranquilo. Com todas essas informações, você vai marcar uma reunião com o seu time, porque sim, você não decide sozinho, porque a automação não é feita para você. A automação é feita para o time, ou seja, o time tem que discutir junto, tá? Você vai mostrar essas métricas, vai mostrar toda a sua jornada, vai fazer uma apresentação bonita para mostrar para o time, dizendo só, olha só, galera, a gente tá com esse desafio, tá? O gestor tal me chamou, pediu para a gente já começar a automatizar. Eu identifiquei que o nosso time está dentro desse antipadrão e eu gostaria muito de converter para esse padrão de testes que é referenciado mundialmente, que é a pirâmide de teste. Mas eu entendo que da onde a gente está para onde eu quero chegar, a gente vai ter que passar por algumas etapas. Então, eu priorizei esses cenários, já severizei, já priorizei junto com o PO. E eu escolhi, de acordo com a nossa arquitetura, a gente ficou com esses 3 frameworks. E aqui estão o resultado desses 3 frameworks. Eu fiz a automação de teste de login com o framework Postman, Insomnia e REST Assurance, porque nós temos uma API REST. A minha curva de aprendizado foi assim, o suporte é assado, a documentação tá de tal jeito, o tempo que os testes levar, o mesmo teste, a mesma escrita, as mesmas validações levou nas 3 ferramentas e o grau de dificuldade. Agora, eu quero que com vocês, com esses insumos, eu quero que a gente debata e escolha uma ferramenta, ou se daqui a pouco vocês têm uma outra sugestão de ferramenta que vocês já trabalharam, me informe, porque eu vou estudar e vou fazer as métricas e faço uma nova apresentação para a gente tomar uma decisão juntos. Assim que a gente toma uma decisão de escolha de ferramenta, tá? A partir disso, decidimos, ou alguém sugeriu uma ferramenta, tu volta para casa, apresenta de novo, e aí decidiram a ferramenta que vai ser usada?
chegou a hora do desenvolvimento. Chegou a hora de você olhar para aquela planilha que você severizou e o PO priorizou e começar a colocar isso dentro da tua sprint. Ah, nessa sprint eu vou automatizar essa e essa. Então coloca, cria tarefas, desenvolve e vai entregando. E assim, galera, vocês conseguiram finalizar, né? Finalizar uma parte do seu desafio, que é implementação de testes automatizados dentro de uma squad, tá? De uma forma simples, prática, efetiva, não existe mistério. Existe sim um passo a passo, um roteiro, que é esse que eu falei para vocês, e que vai ser muito fácil de vocês implementarem, porque vocês têm uma visão, vocês têm quatro, né? Vocês têm 5 etapas muito claras, com um escopo certinho do que deve ser feito em cada uma delas, porque cada uma vai casando com a outra até chegar na hora do desenvolvimento, tá certo? Isso no vídeo de hoje, vocês aprenderam a implementar a automação de testes de forma simples e prática através desses 5 passos. 5 passos. Então, não esqueçam de me seguir no Instagram, no LinkedIn e lá no Medium, porque sim, eu voltei a publicar também artigos e tutoriais no Medium. Então, vocês vão ter roteiros de estudo, vocês vão ter tutoriais práticos de como fazer codificação ou qualquer outro projeto. E não esqueçam que eu sempre olho os comentários, então se você quer ver vídeo por aqui, quer ter a sua dúvida esclarecida, ou quer que isso vire um artigo, um tutorial, comente nesse vídeo que você quer aprender, porque eu vou trazer vídeos semanais para vocês agora, tá? Então, galera, é isso. E não esqueçam, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, porque a gente tá quase chegando na monetização do canal, galera. Falta muito pouco e eu conto com a ajuda de vocês para fazer esse canal monetizar rapidinho. Então, é isso, galera. Beijos e fui!